minha apresentação agora, né, é sobre o debate sobre violência polarizacional letal e o modus operandi da extrema-direita. Né? A proposta dessa apresentação, que não é exatamente um trabalho, porque é meio que um resumo do que eu venho fazendo, resumo de parte do que eu venho fazendo já há algum tempo. Né? A questão é a seguinte, né? É possível que a gente é possível desenvolver uma reflexão pós-humanista da extrema-direita nos séculos 20 e 21? Essa é a pergunta principal. Né? O que, com a abordagem pós-humanista na história, nos traria no sentido de compreender o fenômeno político da extrema-direita ocidental desde pelo menos o final do século XIX e particularmente pós década de 30. Né? O que, portanto, essa abordagem teria para nos oferecer? Né? Então, por conta disso, eu vou tentar ser bem breve, tá? Embora sempre que eu diga isso eu não consiga, mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? O que significa uma reflexão histórica pós-humanista? Né? Para entender o que significa isso, a gente tem que primeiro reconhecer, né, que a nossa historiografia, pelo menos desde o século XVIII, ela é fortemente tributária do humanismo filosófico ocidental. Né? Isso é um pressuposto fundamental. E na história isso é muito claro. Para quem tem interesse por historiografia, ou para quem conhece historiografia, todos vocês vão lembrar, né, que lá no século XIX, com Rank, enfim, com os grandes historiadores positivistas ou historiadores tradicionais do século XIX, né, alguns pressupostos são pressupostos básicos, né, que são pressupostos que compõem uma teoria embutida da história. Né. Esses teóricos, já vou te mandar o link, tá? Só um instante. Esses historiadores do século XIX se diziam avessos à filosofia, avessos à teoria, avessos, enfim, a qualquer conexão com qualquer outra ciência social nascente, sempre defendiam a ideia de que não havia teoria ou não havia filosofia por trás da sua reflexão. Mas isso é uma falha, isso é uma falácia. Claro que tem uma filosofia embutida ali. Né? E a principal delas é um pressuposto, né, de como o mundo funciona, que é um pressuposto humanista de como o mundo funciona, e, em particular, um pressuposto de como o ser humano funciona e o que é o ser humano. Isso está presente em toda a historiografia tradicional. A escola dos análises vai também herdar, em grande medida, isso, embora a contribuição brodeliana na escola dos análises tenha iniciado uma alteração desse padrão, mas também não completou essa alteração, que eu vou comentar isso aqui um pouquinho. Né? Então, os principais pressupostos dessa historiografia humanista, que, enfim, percorre o século XVIII, XIX, XX e XXI, não foi embora ainda, né? É a ideia do livre-arbítrio. Né? Portanto, os agentes históricos são agentes livres, né, para perseguir seus interesses e perseguir seus desejos e, enfim, lidar com os interesses e lidar com suas agendas de classe, o que mais vocês quiserem chamar. Né? Então, portanto, eles têm livre-arbítrio para fazer isso. Né? Portanto, são agentes livres, por definição, né? Livres no sentido filosófico da palavra. Né? O pressuposto humanista é de que há uma primazia do cultural, e eu coloco o cultural aqui entre aspas, porque, de um ponto de vista pós-humanista, você não sabe dizer muito bem o que significa essa palavra. Né? Isso perde grande parte da sua carga conceitual. Mas há uma primazia do cultural, né? E a gente lembra muito bem, por exemplo, como Gordon Childe dizia a respeito da Revolução Neolítica, né? Que seria o momento em que a cultura suplanta a biologia. Isso é um pressuposto básico da historiografia humanista, né? De que exista uma coisa chamada cultura e existe uma coisa chamada genética, em que essas duas coisas não compõem algo único, né? Que não só que se retroalimentam, não são duas coisas que se retroalimentam, são partes de uma mesma coisa. Tá? Mas são pressuposto pós-humanista. A história humanista, ela crê, né, que existe uma primazia do cultural, que o cultural suplanta qualquer forma, né, de ditame biológico na história humana, né, e que, portanto, qualquer elemento de caráter psicológico, evolucionário, perde sua relevância diante da dinâmica histórica de curto prazo. Isso é um pressuposto humanista, portanto. Né. Outro pressuposto é o da individualidade, né, e o da consciência, que é talvez o mais grave de todos, né? De que o ato histórico é um ato consciente.
né? Que, portanto, os agentes históricos sabem exatamente o que estão fazendo e tem uma plena e clara, tem informação perfeita, digamos assim, a respeito dos limites, a respeito dos seus objetivos, a respeito das consequências dos seus atos e que, portanto, podem ser culpados ou não de acordo com as decisões que tomam. Tá? Então, a historiografia humanista, e quando eu falo de historiografia humanista, eu insisto, estou falando de muita coisa. Estou falando de correntes históricas as mais diferenciadas e que conflitam, né, em vários pontos distintos. São correntes historiográficas que se batem, né, mas que estão amarradas nesse mesmo pressuposto humanista. Todas elas entendem que existe um supremacismo humano. Né? E o século XIX vitoriano agravou terrivelmente essa ideia de um supremacismo humano, né? De que história é história dos seres humanos. Ou melhor, não são seres humanos. História é história dos homens. Né? Ainda tem esse caráter, né, de gênero sexista, né? Que é a história dos humanos, portanto, dos homens. Né? Em que, portanto, seres ditos irracionais, o que quer que isso signifique, né? Seres racionais, entre aspas, né, não teriam história, portanto, né, e que não haveria uma história, digamos, do não humano. Né? Isso é um tipo de supremacismo completamente abalado e completamente contestado, né, pelas correntes filosóficas de pensamento mais recentes, pelo menos nos últimos 30 anos. Né? Mas a sensação que eu tenho enquanto historiador é que nosso ambiente acadêmico ainda segue bastante alheio, né, a esse tipo de mudança. Tá? Então, isso é o que acontece, digamos assim, o que norteia uma historiografia tributária, né, do humanismo. Só que, pelo menos desde os anos 90, né, toda a aceleração tecnológica e científica, entre outros elementos, mudança climática global, bom, a pandemia está aí agora, né? A possibilidade de processos pandêmicos já no início dos anos 2000, com a gripe aviária, e agora com a Covid-19, né? Meio que jogaram uma pá de cal no humanismo. Né? Isso não significa dizer que se abandona o humanismo no sentido de uma coisa bárbara, não é isso. Tá? Se abandona certos pressupostos, são pressupostos um tanto perigosos, que aliás são falsos, diga-se de passagem. Né? Então, esse ambiente que vem se construindo desde os anos 90 está promovendo alterações paradigmáticas muito profundas no campo das ciências sociais e humanas, e também no campo da história. Tá? Por exemplo, né, já não é tão clara hoje, né, pelo menos para quem está atento para esse tipo de discussão, já não é tão clara a distinção entre ciências naturais e ciências sociais. Isso, aliás, é um cisma, que é um cisma acadêmico e epistemológico histórico. Né? Você tem dois campos, são dois campos que não conversam, não se bicam, não tem nada a dizer um do outro. São dois campos que refletem realidades completamente distintas, né? E a gente toca a vida como se nada estivesse acontecendo. Só que em função dessas coisas que vieram acontecendo dos anos 90 para cá, né? O avanço muito rápido da biotecnologia, né, do surgimento de interface cérebro-máquina, da possibilidade de criação de vida artificial, a inteligência artificial, óbvio, acho que é o principal desses elementos, né, entre outros aspectos tecnológicos, estão tendo impacto no nosso modo de entender o humano. Né? A gente não sabe muito bem o que é humano hoje em dia. Né? Qual é o limite? Onde começa o humano e termina o humano? A gente não sabe exatamente. Né? Aliás, essa foi uma dica, né, que o próprio Darwin deixou lá no século XIX. Né? Quando a gente fala da origem das espécies, a gente acha que o Darwin de fato definiu as espécies. Ele não fez isso absolutamente. Né? Para quem conhece o livro, sabe muito bem que é uma passagem icônica da origem das espécies, em que Darwin diz o seguinte: olha, eu não sei o que é uma espécie, eu não tenho como definir o que é uma espécie, né? Porque uma espécie é algo fluido, uma espécie é algo que está em processo. Uma espécie não é um fato, é um processo. Né? De modo que eu não sei diferenciar exatamente onde começa uma espécie e termina a outra, porque eu estou falando de variações. Né? Falando de variações de hereditariedade. Ele não falava de genética nesse tempo, mas de genes, pelo menos, de DNA, não tinha o menor conhecimento disso, mas estou falando de diferenciações de hereditariedade. De modo que eu tenho uma fronteira muito fluida, né, entre o que é uma espécie e não é.
Se é assim, né, o que define efetivamente um humano? Né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que nossa espécie, seja lá o que ela seja, né, conviveu com outras espécies humanas ao longo da nossa história, né, ao longo dos últimos 30, 40, 50, 100 mil anos. Né? A nossa espécie, digamos, algo próximo de Homo sapiens, conviveu com outras espécies humanas. Né? Eles não são humanos. Como é que a gente sabe dizer que eles não eram humanos? A gente não tem uma fronteira clara para definir. E mais ainda, né, um ser humano tecnologicamente modificado, né, um ciborgue, por exemplo. Ah, Daniel, você está falando de ficção científica. Não estou, é por isso que eu estou trazendo esse tema para vocês. Não estou falando mais de ficção científica. Um ciborgue, por exemplo, ele é humano, né, ele deixa de ser humano. Uma pessoa sem uma perna deixa de ser humana? Né? Se ela não deixa de ser humana sem uma perna, por que ela deixaria de ser humana com um braço mecânico? Né? E por que ela deixaria de ser humana se ela tem somente um cérebro acoplado a uma máquina que é o restante do corpo dela? Então, reparem que toda essa perspectiva transhumanista ela está questionando muito fortemente o que significa ser humano. Né? Isso é claro que tem implicação na história, inevitavelmente. Né? Porque a história necessariamente vai ter que deixar de ser a história dos humanos, vai ter que passar a ser algo muito maior. Né? Por exemplo, hoje há um campo muito vasto da história animal, que bom, isso é claro como se humanos não fossem animais, mas enfim, né? Da história animal é capitaneado pela Eva Domanska, lá na Polônia, que é uma historiadora muito interessante, enfim, uma pessoa muito inteligente. Mas ela não é única, né? Vários historiadores pós-humanistas estão pensando em histórias de formas muito distintas. Por exemplo, a história do vírus da Covid, por exemplo, do SARS-CoV-2. Né? Ele é um agente histórico. Por que ele não é um agente histórico? Ele não é consciente? Isso não faz a menor diferença. Né? Ele é um agente histórico, tão agente histórico quanto qualquer humano. Né? Então, com base nesse caldo de ideias que eu pretendo chegar na discussão da extrema-direita. Tá? Como é que é pensar a extrema-direita, o seu modo de operar pós-humanisticamente? Como é que é? Como é que faz isso? Né? Dá para fazer isso? A gente ganha alguma coisa fazendo isso? Eu acho que sim. Por isso que estou aqui. Né? Porque a historiografia em relação à extrema-direita, até hoje, óbvio, ela dependeu de expectativas humanistas. Foi o que ela fez. Os grandes tratados, os grandes livros, as grandes obras sobre o fascismo e o nazismo, né, dependeram desse pressuposto. Elas repousam muito firmemente na filosofia política do século XVIII e XIX. Né? Se você vai ler Hannah Arendt, pensar como ela pensa o totalitarismo, ela está totalmente imbuída da filosofia política do século XVIII e XIX, que é uma filosofia, por definição, humanista. Né? Então, né, essa análise do fenômeno fascista, para pegar especificamente o fenômeno fascista, né, ela repousou necessariamente sobre a dualidade cultura-natureza. Né? Cultura é uma coisa, natureza é outra. Natureza não interessa, cultura interessa. Como se cultura não fosse um ato natural. Né? Porque não dá para falar de cultura sem ser um ato natural, porque eu teria que pressupor, portanto, que a minha capacidade cultural de estar aqui falando com vocês nesse momento, transmitindo símbolos pela via oral, é um ato sobrenatural. Né, que vem do céu, que vem de Deus, que vem de qualquer força mística. Né? Se não vem de força mística, é natural, tem uma base natural que, óbvio, se está lá, necessariamente interfere no ato cultural. Não há que se ter nenhuma ilusão em relação a isso. Né? O problema é que a diluição dessa barreira ao longo do tempo, né, a diluição dessa barreira em alguns momentos da história, se acoplou a projetos de caráter fascista. A gente sabe disso, né? O darwinismo social, aquela história toda. Só que não há mais que se ter medo desse tipo de coisa, porque a crítica já foi feita. Né? Não há que se ter medo nenhum. Né? O problema, às vezes, é quando a gente transmite esse tipo de ideia para alguém na área de ciências humanas, automaticamente acende a luz vermelha, do tipo, que esse cara vem com essas coisas fascistas. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Né? Entender a relação cultura e natureza como uma relação não dual, mas a relação de um conjunto, né? Enriquece nossa possibilidade, inclusive, de traçar cenários democráticos para o futuro. Não tem nenhum problema em relação a isso. Né? Então a gente tem que deixar de lado essa ideia de que nós temos uma tentativa de biologizar a história. Né? Isso já passou, isso está mais do que ultrapassado, e ninguém pensa mais nisso. Né? Porque se a gente não deixar essas coisas para trás, a gente não avança nunca, a gente nunca vai pensar uma perspectiva diferente para pensar a história. Né?
Claro, todos os cuidados são necessários para evitar o reducionismo, evidente, né? Mas isso em qualquer área. Tem um reducionismo cultural também, né? Reducionismo tem de todo tipo. Tá? Então, a extrema-direita foi pensada até hoje, né, de forma humanística. Né? E essa dualidade, portanto, criou, enfim, uma série de pressupostos epistemológicos completamente falsos. Né? Então, como é que eu posso fazer para entender o modus operandi da extrema-direita e ir além dos limites impostos por essa tradição de longa duração que vem lá desde o século XVII, pelo menos, tá? Desse entendimento de humano como um ser especial, como um ser distinto da natureza, como uma criatura angelical, como uma criatura que não depende enfim, né? Cujo o seu destino e o seu fazer histórico é perfeitamente livre e irrestrito, e por aí vai. Não tem inconsciente para o historiador, isso que eu acho mais engraçado. E quando tem, é inconsciente freudiano, que não serve de porcaria não. Mas isso é outra história. É outra história. Isso não vamos entrar nessa querela agora, tá? O que interessa para a gente, ou para mim pelo menos, tá, é que, a despeito da extrema-direita ter muitas faces, então a face fascista, nazista, ultranacionalista do final do século XIX, essa extrema-direita populista mais recente, né? Apesar de elas serem diferentes, elas têm um fato em comum. Que fato em comum é esse? A extrema-direita ela manipula algoritmos comportamentais. É isso que ela faz para te convencer de que ela está certa. Ah, Daniel, todas as forças políticas não fazem isso? Sim, mas o fato é que a extrema-direita manipula determinados tipos de algoritmos comportamentais. Seja lá no século XIX, seja na década de 30, seja hoje em 2020. Tá? As análises sociológicas em relação à extrema-direita sempre defendem a coisa do carisma, né? Ou então a relação entre a extrema-direita e a luta de classes, né? Mas ignoram esse fato básico. Né? Os agentes históricos que praticam o programa de extrema-direita e os agentes históricos que recebem essa mensagem, essa informação e aderem a esse programa são primatas sociais. Isso é um fato fundamental, isso é um fato básico. Eu não consigo partir de nada antes de chegar nesse fato. Tá? Não é que tudo mais deriva, mas tudo mais dialoga com esse fato básico de que a gente está lidando. Os agentes históricos são primatas sociais. E existem vários primatas sociais e existe uma relação evolucionária entre esses primatas sociais. Isso não é irrelevante. Isso não é irrelevante. Tá? A cognição social de Homo sapiens, eu, você, pelo menos pressupõe que eu e você somos, porque as espécies são fluidas, mas enfim, né? Vamos convencionar que somos. Mas a cognição social de Homo sapiens, ou seja, a sua mente social, né? Os circuitos cerebrais, os circuitos neurais que funcionam para entender a sociabilidade, né? Como me relacionar com o outro, o que esperar, como traçar minhas estratégias sociais, como construir uma amizade, como romper uma amizade, o que esperar das hierarquias. Tudo isso foi construído na longuíssima duração brodeliana. E por isso que eu acho que Brodel nos ajuda, por isso que a Escola dos Análises nos ajuda aqui. Ao longo de 6 milhões de anos. Gente, não estou falando de 10 mil anos, nem de 1000 anos, nem de 100 anos. Estou falando de 6 milhões de anos. É uma história muito longa. Tá? São 6 milhões de anos de construção dessa cognição social. Tá? E o nosso modo de entender a sociedade, entender o funcionamento da sociedade, entender o nosso modo de construir expectativas em relação aos outros agentes sociais, não por acaso, é muito similar ao modo como os chimpanzés fazem isso. Tá? E não por acaso nós compartilhamos mais de 99% de carga genética. Não por acaso. Né? Eles são os últimos herdeiros de uma linhagem comum com a nossa, que se separou há 6 milhões de anos atrás. E nós compartilhamos esse mesmo tipo de cognição social, que é diferente do gorila, que é diferente do gibão, que é diferente do orangotango, que são espécies, né, que se especiaram e se separaram do nosso ramo, do ramo que chegaria até nós e chegaria até os chimpanzés, muito antes disso. Portanto, os chimpanzés, sejam os bonobos, sejam os chimpanzés comuns, são referência comportamental importantíssima para a gente entender evolução cognitiva social humana. A gente não pode perder isso de vista. Tá? E esse é o momento em que o historiador se senta à mesa com o primatólogo, esse é o momento em que o historiador se senta à mesa com o paleontólogo e eles começam a trabalhar juntos. Esse é o momento. Tá? A Escola dos Análises dizia, né, que nós temos que romper as fronteiras em relação às chamadas disciplinas irmãs ou disciplinas associadas. Mas naquele tempo era o quê? Era antropologia, era sociologia e tal. Não, temos que romper mais barreiras. Isso é absolutamente fundamental. Né?
Então, os nossos sistemas filosóficos e éticos são fruto da cognição social humana. E eles operam os marcos dessa cognição social humana, que é herdada, portanto. Tá? Ah, Daniel, mas tem vários sistemas filosóficos. Sim, tem vários. A cultura, né? As culturas humanas multiplicam essas explicações filosóficas por uma série de coisas. Tem vários sistemas. Mas todos eles repousam sobre o mesmo substrato, né, cognitivo. Todos eles, sem exceção. Tá? Então as culturas diferem, mas elas são um todo com a biologia. Tá? Não temos nenhuma dúvida em relação a isso. Tá? Muito bem, né? O que os extremistas fazem? Eles manipulam o que nós chamamos de o arquétipo da guerra em contextos que os humanistas acham completamente inesperados. Vou explicar o que significa isso. Preste atenção. Desde 6 milhões de anos atrás, lá com o nosso último ancestral comum, com os humanos e com os chimpanzés, surgiu, portanto, essa complexa cognição social que eu estou me referindo aqui. Um chimpanzé sabe muito bem entender qual é o lugar dele na pirâmide social e ele sabe traçar estratégias de ascensão social, reconhecendo o poder relativo dos seus parceiros. Tá? Isso, em termos de cognição social, é muito sofisticado. Né? Não é que eles sejam mais evoluídos, tá, gente? Tire isso do seu vocabulário. Ninguém é mais evoluído do que ninguém, tá? Isso é um pressuposto completamente falso. Né? Evolução não é progresso, evolução é mudança, ponto final. E não tem direção. Não é melhor ou pior. Né? O Homo sapiens é mais evoluído. O que significa isso? Não significa nada. Né? Eu sou tão evoluído quanto uma bactéria. Né? O fato é que eu cheguei aqui por um processo evolucionário X e elas chegaram por um processo Y. Ponto final. Ninguém é mais evoluído do que ninguém. Tá? Mas o fato é que eles conseguem reconhecer lugares hierárquicos e jogar com isso. Eles são aquilo que os primatólogos chamam de altamente maquiavélicos. Né? Talvez o termo não seja muito correto, mas enfim, não importa. O que importa é que fica essa mensagem. Eles e nós. Toda política humana pressupõe isso. Toda política humana pressupõe prever, né, e criar hipóteses a respeito das reações alheias. Quem está assistindo a CPI sabe isso, quem está assistindo com a TV Câmara sabe isso. Né? Isso é óbvio. A política se faz de prever a reação alheia. Né? E acontece que entre chimpanzés e entre humanos, e isso pressupõe que também no último ancestral comum, porque é algo que ficou nessas duas linhagens, né, as sociedades funcionam com intensa disputa hierárquica. Tá? Um gorila que nasce, que se torna líder, provavelmente será líder até o fim, será superior, será, enfim, o de status mais elevado, provavelmente durante toda a sua vida. Não há circulação de poder numa sociedade gorila. Mas chimpanzé há a intensa circulação de poder. Com uma intensa circulação de poder nas sociedades humanas. Pô, Daniel, mas tem classes sociais. Tá, mas isso é uma outra história que eu não vou entrar aqui, que é uma pena. Tá? De fato. Né? As culturas fossilizaram as posições hierárquicas. Mas o nosso pressuposto cognitivo é de que essas posições não deveriam ser fixas. Tá? Depois, enfim, se um dia tiver chance, a gente conversa sobre esse assunto. Tá? Então, os chimpanzés e nós humanos temos na nossa cognição social a seguinte ideia: a gente disputa poder, a gente disputa espaço, mas depois pacifica. Pacifica como? Porque há mecanismos inatos, tá? Que freiam a ação letal contra pessoas que você conhece. Isso é feito, isso é colocado em prática por agentes pacificadores em zonas de conflito. Isso é uma técnica. Tá? Quando você se torna amigo, você entra no círculo de amizade, no círculo social de alguém, a violência letal despenca. Tá? Isso vamos colocar assim, é cognitivo. Os chimpanzés são a mesma coisa. Quem está no círculo social deles não sofre violência letal, exceto, claro, em casos patológicos. Tá? Então, os peacekeepers lá nessas nações da ONU usam esse tipo de instrumento. Se torna amigo, né, se torna membro da comunidade, entre aspas, para reduzir violência letal. E isso é evolucionário. Porque, gente, grupo social nenhum se sustenta se tiver violência letal o tempo todo. Ah, Daniel, mas matam toda hora a gente aqui fora. Sim, isso é uma outra história. Né? A gente vive sociedades altamente complexas de gente anônima. Isso é um outro fator. Tá? Que daria para, mas que tem explicação evolucionária também. Tá? Então vamos ficar aqui. Então tem esse pressuposto inicial. Quem é membro do grupo, quem é reconhecido, né, pelas sinapses como membro do grupo, tem uma chance menor de sofrer violência letal, porque há freios para isso. Só que as pressões demográficas, ou seja, quanto mais gente se junta no mesmo grupo, elas costumam levar a pressões que são pressões incontornáveis, que vão levar à secessão dos grupos.
Vocês podem reparar que nós, humanos, não vivemos o tempo todo numa comunidade de 6 milhões de pessoas, aqui no Rio de Janeiro. Né? Nós vivemos em pequenos grupos, porque não há a menor condição cognitiva de você conviver com 6 milhões de pessoas. As instituições políticas e as instituições culturais dão a liga entre essas pequenas comunidades de famílias, famílias extensas, às vezes bairros, ou enfim, comunidades menores, né? Que onde seja possível o que nós chamamos de sociabilidade folk, ou seja, a sociabilidade cara a cara, olho no olho. Uma macro-sociedade de 220 milhões de habitantes nunca pode ser uma sociedade nesse sentido que eu estou dizendo aqui. Ela é um arremedo, ela é uma gambiarra cultural que se faz, né, através das instituições políticas, sociais e econômicas para juntar milhares, dezenas de milhares de microcomunidades. Mas o fato é que, né, qual é o mecanismo evolutivo que está por trás disso tudo? Né? Quando chega um momento em que a pressão demográfica é grande demais, minha capacidade de processar quem é você, qual é o seu lugar na hierarquia, desaparece. E se eu não consigo saber se o indivíduo N+1, ou seja, aquele indivíduo que chegou e superou o limite de capacidade de processamento, se eu não consigo saber qual é o lugar dele na hierarquia, os meus gatilhos cognitivos não funcionam. Né? E ele não está mais protegido de violência letal. Numa macro-sociedade, como é que se resolve esse problema? Com gambiarras culturais, ou seja, com símbolos, com representações. Todo mundo quer andar com roupa de marca, todo mundo quer andar com carro novo, todo mundo quer mostrar o celular mais caro, para mostrar status. Mostrar status rompe essa fronteira aqui e você sinaliza rapidamente quem é você. Por isso o status social é tão importante desde que, pelo menos, a Revolução Agrícola surgiu. Se não antes dela. Tá? Sinalizar status é absolutamente crucial, porque não há mecanismos cognitivos para entender quem sou eu. Tá? Se eu chegar na rua agora, aqui na minha rua, na minha vizinhança, ninguém sabe quem eu sou. Tá? E se eu não tiver sinais muito claros para mostrar quem eu sou, né, eu posso correr risco. Né? Lógico que ninguém vai me matar, porque tem lei, enfim, tem uma série de coisas. Mas, supondo que haja um colapso civilizacional, né, eu não estou protegido por mecanismos naturais que previnem a violência letal contra mim. Viver numa sociedade, numa macro-sociedade complexa, é um gigantesco perigo. Né? Aquelas ficções que aparecem, tipo Walking Dead, por exemplo, não são brincadeira, tá, gente? Quer dizer, não. Claro que são brincadeira, porque obviamente nenhum apocalipse zumbi aconteceu. Mas aqueles fenômenos sociológicos que eles demonstram na série, né, não são aleatórios, eles são pensados com especialistas. Né? Aquilo não é irreal, né, não é impossível, digamos assim. Tá? O apocalipse zumbi, não sei, me refiro à questão social. Né? Então, quando a pressão demográfica aumenta demais, né, o arquétipo societário, aquele que impede violência letal e entende que existe circulação de poder, ele para de funcionar. E eu abro espaço para conflito letal, secessão e guerra dentro do grupo. O que os chimpanzés fazem? Se separam, criam 2 grupos diferentes. Né? E ao passo que eles criam 2 grupos diferentes, né, o grupo A não acha que o grupo B é um chimpanzé. E o grupo B são de chimpanzés. E o grupo B não acha que o grupo A é de chimpanzés. Portanto, eles não têm. Entre eles, quando eles se encontram, eles se matam. Ponto final. Tá? Eles não matam o colega que está ao lado, mas matam aquele que ele não reconhece mais como um chimpanzé. O fenômeno similar, análogo nos humanos, é a desumanização. A desumanização ela é praticada em todas as guerras humanas. Aliás, qualquer polícia, né, em um país altamente violento como o Brasil, né, é treinada de forma a desumanizar o outro. A gente sabe disso. Né? É lixo, é menos que humano e é passível de violência letal. Né? Desconstruir essa cultura é muito difícil, porque isso é uma ativação cultural de um complexo biológico. Tá? Então, né, nesse sentido, né, o que a extrema-direita faz? O que acontece? Isso é o que acontece lá com os chimpanzés. Mas aqui com os humanos, né, a situação é um pouquinho diferente, porque nossa mente funciona de forma um pouco diferente. Nós temos o que se chama no campo da arqueologia da mente de uma mente meta-representacional. O que significa isso? Ela tem consciência sobre si própria. Não leve então a sério a coisa da consciência, mas ela consegue se entender e consegue perceber, né? Perceber-se enquanto mente pensante. Aquela coisa do Descartes, né? O grande erro do Descartes foi imaginar que a mente era uma coisa separada do corpo. Mas enfim, isso é uma outra coisa. Então, a mente meta-representacional, ela é fluida.
no sentido de que os seus conteúdos inatos, eles são recombinados e recombináveis, tá? Quer ver um exemplo que eu sempre uso, quem me conhece está cansado de ouvir esse exemplo, tá? Pega a criança, uma criança brincando com um ursinho de pelúcia, tá? Ela vai dizer que, papai, mamãe, aqui fulaninho, isso aqui é o leãozinho. Não, cara, não é um leãozinho, cara, aquilo ali é um pedaço de pano estufado com um monte de algodão, não é um leãozinho. Só que a criança, como Homo sapiens que ela consegue pegar a inteligência naturalística dela, que entende, reconhece a existência de diferentes tipos de seres no mundo natural, inclusive ela, e ela joga esse conteúdo inato sobre um objeto inanimado, um objeto que pertence, portanto, à cognição técnica dela. Ela junta conteúdos. Daniel, a criança já nasceu sabendo o que é um leão? Não, não é assim que funciona. Ela nasceu preparada para entender e prestar atenção no fato de que existem diferentes espécies. E ela vai adquirindo isso pela cultura. Tá? Mas o fato é que ela usa esse conteúdo num contexto em que esse conteúdo não é apropriado. Na verdade, a criança está errando, né? Porque quando ela fala que o leãozinho de pelúcia é um leão, não é um leão, ela está errada. Só que vocês imaginam o quão importante isso é para as sociedades humanas, né? Quando a gente fala, sei lá, que a Google fez alguma coisa, a Google está criando um óculos de realidade virtual. Não é a Google. O que é a Google, gente? A Google não é nada. A Google é uma marca, ela é um objeto abstrato, ela não existe enquanto tal, né? Só que a gente usa a nossa forma de entender o mundo natural e a gente humaniza um objeto abstrato. Isso é absolutamente crucial no mundo humano. Só que isso não significa dizer, gente, eu estou acabando já, não significa dizer que isso superou a biologia. Não é isso. Né? A mente meta-representacional, ao criar cultura, né, ela junta conteúdos que são biologicamente arranjados de formas muito criativas. O que significa dizer que um Homo sapiens, um ser humano, pode aplicar o seu algoritmo pró-social para um contexto que não é apropriado e apropriar o seu arquétipo algoritmo da guerra para um contexto que não é apropriado, porque esses conteúdos são cruzados. Eu posso culturalmente cruzar esses conteúdos. Por exemplo, quando o sujeito vai lá, hoje é dia de abraçar uma árvore. Pô, abraçar uma árvore não faz sentido nenhum, né? Só tem um sentido simbólico. Você abraça, né? Os primatas se abraçam para transmitir confiança. Chimpanzés fazem isso, humanos fazem isso. Abraçar uma árvore não transfere confiança para ela, né? Você está sendo meio burro se você pensa que está perdendo o seu tempo. Só que isso é um ato simbólico de tamanha importância em um dado contexto, né? Que só é permitido pelo fato da mente humana conseguir cruzar esses conteúdos. E o que a extrema-direita faz é justamente cruzar conteúdo que não deveria. Tá? A democracia liberal burguesa, estou acabando mesmo, tá? A democracia liberal burguesa, tal como a gente conhece, ela depende fundamentalmente da ativação do complexo societário. A gente se irrita um bocado quando vê aquela rapaziada lá dizendo mas Vossa Excelência, né? Parece uma coisa hipócrita, né? Certamente é. Mas no fundo, né, o que aquelas pessoas estão fazendo ali é simplesmente impedindo ou limitando o conflito letal. Quando vocês veem o senador chamando o outro de Vossa Excelência, um sujeito odeia o outro. Mas Vossa Excelência, isso não é brincadeira. Porque o espaço parlamentar, o espaço da política democrático-liberal convencional, é um espaço de contenção de violência letal, de ativação do complexo societário. Não fica com raiva quando o cara de esquerda vai depois bater um papo com o cara de direita ou tomar um café com ele, não. Pode parecer hipocrisia, mas não é. Faz parte do funcionamento do sistema. Tá? Porque os espaços parlamentares convencionais e a própria democracia como um todo requer que nós, a cada momento, ativemos o nosso complexo societário. Por quê? Porque a despeito das diferenças, a despeito do conflito, a despeito das hierarquias fluidas que são garantidas por eleições supostamente livres a cada momento, né, a cada quantidade de anos, né, nós não estamos nos matando por diferença. Né? Estamos resolvendo isso de uma outra forma. Né? Então, esses mecanismos são ativações culturais que repousam, que trazem lá do fundo da psique esse complexo societário para fazer um sistema político funcionar. E o que a extrema-direita faz é exatamente o contrário.
ela manipula símbolos inconscientes, ela manipula conteúdos inconscientes através de símbolos e de cultura para ativar o arquétipo da guerra na política. Ela joga uma bomba cognitiva dentro da política. É isso que ela faz. Por quê? Porque ela busca. Como é que ela faz isso? Desumanizando o oponente. Vou metralhar essa petezada toda, vocês lembram muito bem disso, né? E impedir a busca de concórdia. Ou seja, de fato, é uma bomba cognitiva. E os setores de segurança no mundo estão atentos para esse tipo de coisa, de manipulação cognitiva que essa turma faz. E mais, com o uso de tecnologia de informação que a gente tem hoje, né? Bom, tá aí, né? Facebook, Instagram, muitos chegaram aqui pelo Instagram, acredito eu. Né? Esses grupos, né, de propósito, promovem aquilo que a gente chama de saturação cognitiva. Eles deixam os seus correligionários tão enlouquecidos, porque eles têm que ativar o arquétipo da guerra todo dia. Porque novas evidências podem enfraquecer. Percebe? Quando eu, que estou aqui mega ativado, né, estou aqui pensando, né, esses caras vão implantar um chip no meu corpo com a vacina, desgraçados, malditos, nova ordem mundial. Quando eu estou aqui ativado, mas eu tenho um parente que eu gosto muito dele, me dizendo o contrário, isso enfraquece a ativação do arquétipo. Então, esses grupos de extrema-direita têm que jogar energia constante o tempo todo para manter o arquétipo ligado o tempo todo. Né? Para justamente impedir a qualquer possibilidade de que a vida política se associe ao arquétipo societário. Não são os chimpanzés entrando em conflito e depois se pacificando, reconhecendo a nova hierarquia. Não. É secessão, é guerra, é morte. Esse é o objetivo. É assim que eles entendem, né, o processo. Então, para acabar, né, quais são as minhas conclusões? Né? Não são conclusões, são considerações. Né? Historicamente, acho que a extrema-direita não foi combatida nem pensada a partir de uma compreensão pós-humana. Né? Acho que a impressão que eu tenho é a seguinte, que toda a produção historiográfica a respeito de extrema-direita já deu sua contribuição, já chegou aos seus pontos, mas é preciso ir além. Tá? A reflexão ficou aquém do que das necessidades. Ficou aquém do mundo ao redor. Né? É aquela impressão que eu tenho enquanto historiador, que nós, historiadores, não conseguimos entender o mundo real. Não estamos sempre alheios a isso, sempre pensando de formas com 50 anos, 60, 70 anos de idade. Né? As forças democráticas devem rapidamente desarticular no nascedouro esses mecanismos de manipulação do arquétipo da guerra. Isso é fundamental. Essa é a tarefa, acho que é a tarefa civilizacional número 1 em qualquer parte do mundo. Tem que desativar esses mecanismos no nascedouro, antes que eles criem, de fato, bases muito seguras. Né? E mais, as forças democráticas, e nós historiadores, supostamente como parte, não sei se todos compartilham, mas como parte delas, né? Temos que tomar cuidado para nós não sermos reativamente arrastados para essa espiral inconsciente, de ativação inconsciente. Tá? Porque uma das funções, né, uma das expectativas desses que ativam o arquétipo da guerra é ativar o arquétipo da guerra também no lado que não compartilha com isso, para de fato criar uma secessão. Né? Então, assim, se as forças democráticas sucumbem, né, e também se deixam ativar pelo arquétipo da guerra, aí de fato o ambiente democrático civilizacional sucumbiu de vez. Aí não tem mais volta. Né? Então, enfim, essas são reflexões que eu ando fazendo e a gente anda fazendo, enfim, no nosso laboratório de Big History lá do UFRJ. Né? O Daniel Vanfas, inclusive, que está aqui, tem trabalhos comigo nessa área, embora agora ele esteja pesquisando outra coisa para a tese dele. Né? Eu sou professor também lá do programa de pós de História Comparada da UFRJ. Quem tiver interesse em conhecer a gente, eu, Pedro, Daniel, o que a gente anda fazendo, é só mandar uma mensagem para a gente, ver lá o nosso Instagram, Facebook, etc e tal, tá? E é isso, tá? Um abraço a todos, muito obrigado, tá? E vamos passar agora para o nosso bate-papo.